Boa noite, irmãos. Que alegria estarmos juntos para louvar o Senhor, para cultuar o nosso Deus nessa noite. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor comigo, no livro de Josué, capítulo de número 22, versículo de número 21. Confesso para os irmãos que deixar essa série de mensagens, uma igreja, ou a igreja que eu quero ser, é de partir o meu coração. Por algumas vezes eu pensei na possibilidade de emendar mais alguns temas e a gente passar talvez um pouco mais de tempo. Mas também tenho que confessar que o meu coração está muito entusiasmado com aquilo que Deus vai derramar no nosso coração nessa série que o pastor Milton já anunciou, Encontros com Jesus. Domingo após domingo, nós vamos ver como Jesus se encontra com pessoas diferentes. Pessoas como eu e você. Pessoas com panos de fundo de vida muito diferentes umas das outras, mas que ainda assim foram alcançadas da mesma forma e de maneira poderosa pelo Verbo da vida, pelo Senhor Jesus. Então eu quero fazer coro aqui com o pastor Milton de incentivar você a que você não apenas participe, esteja aqui conosco cada domingo do mês de outubro, do mês de novembro, mas que você também convide alguém, um amigo, coloque diante de Deus em oração, coloque o nome diante do Senhor para que Deus te dê uma oportunidade, quem sabe, de você convidar essa pessoa, talvez primeiro para o seu grupo familiar, um convite para que ela vá participar um dia com você, de um momento gostoso no grupo, e a partir dali, quem sabe ela também poder estar conosco e ouvir uma palavra como essa. Que seja um tempo de muito crescimento para nós, passeando no Evangelho de João. E aí eu queria aproveitar essa deixa para fazer um desafio para você. E o meu desafio é um desafio bem simples. O desafio que você lesse todo o Evangelho de João, pelo menos uma vez, começando amanhã. Todo mundo ficou em silêncio. Eu paro do pressuposto de que ou entenderam tudo, ou não entenderam nada. Vamos acreditar que entenderam tudo. Nós vamos ler pelo menos uma vez, a partir de amanhã. Você podia fazer esse desafio. Eu queria muito que a gente tivesse no final do mês de outubro, uns corajosos e umas corajosas que pudessem testemunhar aqui na frente dizendo: eu li, mas não li uma vez não. Li foi 5 vezes o Evangelho de João. Será que nós vamos ter esses corajosos aí? Eu vou perguntar se vai ter mesmo. Mas se você ler pelo menos uma vez, já vai ser bênção demais da conta para a sua vida e para o nosso crescimento. Você já sabe, não vai dar para a gente pregar o Evangelho de João todinho assim, versículo por versículo, não. Nós vamos selecionar algumas passagens, porque o Evangelho de João é grande demais. Mas você podia ler, sim, de capa a capa o Evangelho de João. Um desafio para você, pai de família. Turma aí do nosso H+30, os homens da nossa igreja, você podia conduzir o cultinho lá na sua casa, a partir dessa semana, entrando no mês de outubro, no Evangelho de João. Chama a turma toda, os meninos, a esposa, o que mais tiver na família lá, chama todo mundo, o papagaio, o cachorrinho, junta todo mundo e fala assim: nós vamos ler o Evangelho de João agora. Lê um capítulo, conversa um pouquinho, lê outro trechinho, conversa um pouquinho, e você vai ver o quão nós vamos crescer na graça do Senhor. Quando a gente lê a Bíblia toda, uma vez por ano, eu acho isso maravilhoso. Se você nunca leu a Bíblia de capa a capa, você devia fazer isso. Você devia. Mas eu confesso para os irmãos que eu prefiro muito que a gente fizesse uma leitura da Bíblia um pouco mais lenta, que você gastasse mais tempo com algumas porções da palavra de Deus. Como, por exemplo, gastar aí, quem sabe, 1-2 meses lendo só João. E eu posso garantir para você que você vai encontrar muitos e valiosos tesouros na palavra do Senhor à medida que você estiver meditando no Evangelho de João. Você podia anotar, você podia guardar um caderninho para você fazer uns registros,
Você podia tirar dali umas lições para você fazer uma visita na casa de alguém e partilhar a palavra do Senhor. Enfim, você pode tirar muita coisa boa do Evangelho de João. E eu queria te animar, te encorajar a você fazer isso nesse período que nós vamos caminhar na meditação da palavra de Deus, falando sobre encontros com Jesus. Combinado? Então nós vamos estar juntos aí durante esse tempo lendo o Evangelho de João. Vamos ler Josué 22. Quero convidá-lo, se possível, vamos ficar em pé, vamos ler a palavra do Senhor. Josué 22, versículo de número 21. Acompanhe comigo a leitura. Diz assim a palavra do nosso eterno Deus. Então responderam os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos grupos de milhares de Israel: o poderoso, o Deus, o Senhor, o poderoso Deus, o Senhor, Ele o sabe. E Israel mesmo o saberá. Se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor, hoje não nos preserveis. Se edificamos altar para nos apartarmos do Senhor, ou para sobre ele oferecermos holocaustos e oferta de manjares, ou sobre ele fazemos oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o demande. Pelo contrário, fizemos por causa da seguinte preocupação: amanhã vossos filhos talvez dirão aos nossos filhos: que tende vós com o Senhor, Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vós. Os filhos de Ruben, os filhos de Gade, não tendes parte no Senhor. E assim bem poderiam os vossos filhos apartar os nossos do temor do Senhor. Pelo que dissemos: preparemo-nos, edifiquemos um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações depois de nós, nos seja testemunho, e possamos servir ao Senhor diante dele com os nossos holocaustos e os nossos sacrifícios e as nossas ofertas pacíficas, e para que vossos filhos não digam amanhã aos nossos filhos: não tendes parte no Senhor. Pelo que dissemos: quando suceder que amanhã assim nos digam a nós e às nossas gerações, então responderemos: vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para testemunho entre nós e vós. Longe de nós o rebelarmos contra o Senhor e deixarmos hoje de seguir o Senhor, edificando o altar para holocausto, oferta de manjares ou sacrifício, afora o altar do Senhor, o nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação, e os cabeças dos grupos de milhares de Israel, que com ele estavam, as palavras que disseram os filhos de Ruben, os filhos de Gade, os filhos de Manassés, deram-se por satisfeitos. E disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometestes infidelidade contra o Senhor. Agora livrastes os filhos de Israel da mão do Senhor. Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os príncipes, deixando os filhos de Ruben e os filhos de Gade, voltaram à terra de Gileade para a terra de Canaã, aos filhos de Israel, e deram-lhes conta de tudo. Com esta resposta, deram-se por satisfeitos os filhos de Israel, os quais bendizeram ao Senhor, e não falaram mais de subir a pelejar contra eles, para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. Podia ler comigo agora o versículo 34. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade chamaram o altar de testemunho, porque disseram: é um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Vamos ler de novo, só o finalzinho. É um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Amém. Pode assentar-se. Senhor, nós te rogamos agora que pelo Teu Espírito Santo o Senhor possa nos capacitar a também, ó Deus, erigirmos em nossa própria geração, em nossa própria vida, erigirmos dentro dos nossos lares, no meio das nossas famílias, construímos, ó Deus, no meio dessa igreja, no meio das gerações, um testemunho, Senhor, entre nós, um testemunho visível, notório, da nossa própria vida, de que o Senhor é Deus e de que o Senhor é o nosso Deus. Nós te pedimos, ó Pai,
Fala ao nosso coração nessa noite pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, última mensagem sobre a igreja que eu quero ser. E o tema que me cabe falar nessa noite com você é pensarmos um pouquinho a respeito do fato de que a igreja que eu quero ser e a igreja que eu queria convidar você a ser junto comigo é uma igreja que se renova. Deixe-me ser mais específico. A igreja que eu quero ser é uma igreja que investe corajosamente, que investe deliberadamente nas futuras gerações. É uma igreja que acredita que vale a pena investir nos nossos filhos. Uma igreja que acredita que vale a pena testemunharmos para as próximas gerações. Uma igreja que acredita que vale a pena nós, como recebemos aqui tantas crianças à frente nessa noite, investir, capacitar, discipular, encorajar, testemunhar da graça de Deus aos nossos filhos. E por que refletir a respeito disso? Porque, de modo geral, a gente poderia dizer que eu e você corremos o risco ou enfrentamos uma tentação de focarmos apenas em nós mesmos quando nós pensamos na nossa espiritualidade. É muito comum nós pensarmos em nossa vida com Deus apenas como a minha vida com Deus. A minha santidade, o meu coração, a forma como eu estou caminhando, a forma como eu estou progredindo, quanto da palavra eu estou lendo, se eu vou completar a minha carreira, se eu vou chegar até o final. Há uma tendência muito grande, e talvez a gente pudesse dizer, uma grande tentação nós corremos, de focar apenas na nossa espiritualidade. O que a gente poderia chamar de uma espécie de santidade individualista. De uma espiritualidade segregada, sozinha, solitária. Nós corremos também, e temos diante de nós a tentação de olharmos apenas para o hoje. Muitas das vezes nos preocupamos apenas com agora, com aquilo que é urgente, que está diante dos nossos olhos, mas nos esquecemos das gerações seguintes. Vivemos para os nossos momentos urgentes, oramos por coisas urgentes. Os nossos pedidos, os nossos clamores, as nossas petições, quase sempre são sobre coisas que estão acontecendo agora. Uma enfermidade, uma necessidade, um problema na nossa casa, um sustento para esse mês. Mas nós, muitas das vezes, nos esquecemos de rogar ao Senhor por aquilo que ainda há de vir. Até mesmo quando nós oramos por filhos, por crianças, nós temos a tentação de, às vezes, nos preocupar com hoje, mas esquecermos de focar no amanhã. Nós corremos igualmente a tentação grandiosa de não testemunharmos às futuras gerações a respeito da graça de Deus. O contexto dessa passagem que você tem na mão é exatamente esse. Eu queria que você olhasse para a sua Bíblia comigo no início do capítulo de número 22. A palavra de Deus nos conta no livro de Josué que a pedido da tribo de Ruben, da tribo de Gade, da metade da tribo de Manassés, a liderança de Israel havia permitido que essas tribos tivessem o seu local e a sua localidade na distribuição daquele espaço em Canaã depois do Jordão. Mas eles poderiam sim se instalar lá desde que eles lutassem a mesma batalha juntamente com as outras tribos de Israel. A luta acontece, a peleja acontece, essas 2,5 tribos participam da peleja, e agora, depois de terem lutado, o início do capítulo 22 diz que então Josué chama os Rubenitas, chama os Gaditas, chama a meia tribo de Manassés e diz a eles: olha, vocês têm guardado tudo que ordenou Moisés, o servo do Senhor, para vocês, e vocês também têm me obedecido, tudo que eu tenho ordenado a vocês, então agora eu digo a vocês, podem voltar para a terra. Versículo de número 4, Josué diz claramente: voltem para a terra de vocês, assumam da além do Jordão a terra, fiquem em paz, obedeçam a palavra do Senhor, continuem firmes nos mandamentos, não se esqueçam de Deus. Josué os abençoa e diz: pode ir. Mas aqui havia um problema. Os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés ficariam da além do Jordão.
Seria distante demais para eles se locomoverem para poder entregar ofertas e sacrifícios no tabernáculo. Seria muito distante e havia no coração deles um receio. O receio deles era de que, morando da além do Jordão, o povo de cá esquecesse deles. O pensamento deles era, olha, se a gente ficar lá, distante demais, pode ser que na geração seguinte venha um pessoal de lá e fala para a gente assim, vocês não têm nada a ver com a gente mais. Vocês querem morar do além do Jordão, o problema é seu, mas aqui vocês não têm mais parte. O receio no coração deles era de perder contato, de perder essa relação com o todo de Israel, com toda a nação de Israel, com o verdadeiro culto ao Senhor. Então, no versículo de número 10 do capítulo 22, eu chamo a sua atenção. A palavra de Deus diz, vindo eles para os limites pegados ao Jordão, na terra de Canaã, ali os filhos de Rúben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, um altar grande e vistoso. Eles chegam bem pertinho do Jordão e pensam, já que nós vamos ficar distantes, já que há o perigo das futuras gerações se esquecerem de nós, já que há o perigo dos nossos filhos se esquecerem da verdadeira adoração ao Senhor e se misturarem com o povo da além do Jordão, esquecerem da palavra do Senhor, nós precisamos deixar alguma coisa para eles se lembrarem que eles são povo de Deus. Então vamos fazer um altar. Junta tudo, prepara e eles fazem um altar muito, muito, muito grande, vistoso e marcante. Era o desejo e o compromisso do coração deles de que ali fosse edificado bem próximo do Jordão, bem pegado ao Jordão, na banda dos filhos de Israel, para que aquilo pudesse ser um marco. Toda vez que alguém olhasse para aquele altar ia perguntar, por que tem esse altar aqui? Para vocês se lembrarem que as 2,5 tribos que moram da além do Jordão fazem parte de Israel. Para os nossos filhos se lembrarem que eles são povo de Deus. Para que os nossos filhos se lembrem que o Senhor é Deus. Eles não podem se esquecer disso. Essa notícia chega em Israel. E quando a notícia chega em Israel, ela chega mal contada. Como toda notícia, não é, gente? Quem conta um conto, aumenta 1 ponto. Ou 2 pontos. Ou uns 10 pontos às vezes, não é? Mas que sai aumentado, sai. A notícia chega em Israel. Chega até Josué e aos príncipes. E a notícia que chega é a tribo de Rúben, a tribo de Gade, a metade da tribo de Manassés, erigiram um altar para adorar a Deus do jeito deles, lá da além do Jordão. Eles estão fazendo culto estranho lá, gente. Vamos descer para investigar. Faz uma comitiva do presbitério, vai descer até a igreja da além do Jordão. Faz uma comitiva, uma comissão especial. O texto diz que a comissão especial leva alguns príncipes de cada uma das tribos para que eles pudessem ir até lá e conferir. Será que é isso mesmo? Será que eles construíram um altar mesmo? Será que eles estão adorando a Deus de maneira incorreta, de maneira inadequada? Eles chegam, a conversa começa. E os filhos de Gade, os filhos de Rúben, a meia tribo de Manassés, dizem, não, gente, peraí. A notícia chegou errado. Nós não fizemos altar para fazer sacrifício em cima dele. Ninguém vai ofertar nada, ninguém vai queimar nada, ninguém vai oferecer nada em cima desse altar. Esse altar é só um testemunho. É para que haja uma memória, é para que a gente não se esqueça, é para que os nossos filhos no futuro não sejam tratados como não povo de Deus. É para que os nossos filhos se lembrem de que o Senhor é Deus. O problema se resolve. A confusão se dissolve, a comitiva se convence de que aquela palavra era boa, de que aquilo era bênção de Deus, de que aquele testemunho era sadio. E o texto termina com todas as tribos em paz, louvando ao Senhor por saber que aquele era um bom testemunho de que o Senhor é Deus. Agora, querido, preste atenção aqui em mim. O que essa história tem a ver com a gente? O que essa história tem a ver comigo e com você aqui hoje? Que não moramos mais da além do Jordão, que não edificamos nada, nem levantamos pedra para fazer altar. O que essa história tem a ver comigo e com você? Essa história fala muito ao nosso coração. E essa história fala ao meu coração e ao seu coração por causa do desafio
e da necessidade e do compromisso que eu e você temos com as gerações futuras, com as gerações que estão diante de nós. Esse texto lança uma pergunta dura para o meu coração e para o seu coração. Qual o testemunho que eu e você estamos legando e deixando para as gerações futuras, no meio da nossa família, no meio da nossa igreja e no meio da nossa nação? Qual é o nosso testemunho? Como nós temos testemunhado na vida dos nossos filhos? Qual é o compromisso que eu e você temos tido de não apenas investir em nossa espiritualidade, mas investirmos na espiritualidade de outros? Qual é o nosso compromisso de treinar gente nova, de ter espaço para outras pessoas crescerem, desenvolverem seus dons, serem discipulados, amarem o Senhor? Será que a gente está partilhando isso? Nós temos bons líderes na nossa igreja, mas há um desafio para nós. Será que nós estamos deixando um bom legado de liderança? Nós temos irmãs sábias, mulheres de Deus. Será que nós temos testemunhado para as futuras meninas que se tornarão nossas mulheres de maneira adequada? Nós temos intercessores e intercessoras no nosso meio. Será que nós estamos apenas orando ou nós estamos investindo para que as próximas gerações aprendam a orar também? E eu poderia multiplicar esses exemplos para todas as áreas da nossa vida. Porque a pergunta que eu e você precisamos fazer é: será que nós estamos investindo na futura geração? Eu queria que você olhasse para esse texto de novo comigo e que nós pudéssemos entender o que é que essas 2,5 tribos fizeram. O que é que eles fizeram ao erigir aquele altar? Eu queria que você observasse inicialmente 3 coisas importantes. Eles fizeram ali um altar de testemunho diante de Israel e diante do Senhor, e eles fizeram um testemunho sincero do seu coração. Olha na sua Bíblia, no versículo de número 21 e 22. Eles respondem, e dizendo no versículo 22, o poderoso Deus, o Senhor, Ele o sabe, Israel o saberá. O nosso testemunho é um testemunho sincero. O nosso compromisso é um compromisso com Deus. Essas 2 tribos estavam comprometidas a oferecer um testemunho para a próxima geração e estavam comprometidas de fazer isso de todo o seu coração. Era a preocupação verdadeira deles, uma preocupação autêntica do coração deles, e que faz-me pensar a respeito da nossa preocupação, a respeito do nosso testemunho, da sinceridade do testemunho que nós queremos legar também às próximas gerações. Segundo, o testemunho que eles fazem não apenas é um testemunho sincero, mas é também um testemunho fiel a Deus. O versículo de número 22 ainda diz: se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor, que hoje então vocês não nos preservam. Eles estavam sinceramente comprometidos em deixar um testemunho, e eles não estavam em rebeldia diante de Deus, nem diante de Israel. Não era uma afronta, não era um jeito de dar um jeitinho na adoração e facilitar a vida dessas 3 tribos, era apenas o compromisso fiel de dizer: nós precisamos honrar a Deus investindo na futura geração. Terceiro, versículo de número 24. E aqui mora o coração desse testemunho, desse altar de testemunho que eles constroem. O versículo de número 24 diz: pelo contrário, nós fizemos por causa da seguinte preocupação: amanhã vossos filhos talvez dirão a nossos filhos: que tendes vós com o Senhor, Deus de Israel? Eu gosto dessa palavra, preocupação. A gente se preocupa com tanta coisa, mas será que investirmos nas futuras gerações tem sido a minha e a sua preocupação? Irmão, se nós não investirmos nos nossos filhos, se nós não investirmos nas futuras gerações, nós corremos um grande risco de descobrir que no final das contas as coisas vão de mal a pior. Se você olhar na sua Bíblia comigo, eu queria te convidar a abra comigo no livro de Juízes, capítulo de número 2. Eu quero te mostrar o que acontece quando a gente não se preocupa em investir na geração seguinte.
Juízes, capítulo de número 2, versículo de número 8. Juízes 2, versículo de número 8. Pouco tempo depois, a palavra de Deus nos diz no versículo de número 8 que faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor com a idade de 110 anos. Sepultaram no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou. Preste atenção nessas palavras. Que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram os Balaíns, deixaram o Senhor, Deus dos seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoravam, e provocaram o Senhor a ira. Você consegue compreender o que acontece quando a gente não investe na futura geração? Josué morre, sua geração é recolhida, a geração seguinte desponta, assume liderança em Israel, mas essa é uma geração que não conhece a palavra de Deus. É uma geração que não conhece os feitos de Deus, a história de Deus. É uma geração que não tem o temor de Deus. Queridos, nós estamos nesse ano de 2019 celebrando 39 anos de pé. O ano que vem vamos celebrar uma data linda, redonda, 40 anos. Motivo de muita alegria, de júbilo para nós. Mas preste atenção, nós não vamos contar histórias felizes se eu e você não nos preocuparmos em investir na geração futura. Se nós não tivermos um compromisso de gastar tempo, de dedicar, de discipular, de guardar no coração, de plantar a semente da fé, nós vamos acabar envelhecendo, preocupados com a nossa própria espiritualidade, cheios de nós mesmos, satisfeitos de termos completado a nossa carreira, de termos guardado a nossa fé, mas sem necessariamente encorajar as gerações seguintes. Se nós não investirmos, nós corremos o risco de nos tornarmos saudosistas demais. Uma igreja não vai bem quando a gente tem saudade demais do passado. Quando a gente fica preso demais nas histórias. Quando a única coisa que a gente sabe falar é: antigamente era bom. Ah, mas naquele tempo era chique demais. Mas antigamente é que a gente fazia os negócios direitinho. Mas tinha um fulano aqui que fazia assim, assim, assado e era bom demais. Quando é que nós vamos poder começar a contar das coisas que Deus ainda vai fazer? Já pensou sobre isso? Quando nós não investimos, é perigoso que as gerações seguintes se esqueçam daquilo que foi semeado. Nós temos falado sobre um tempo de semear. E uma das coisas que eu e você deveríamos semear muito é na vida da nossa geração futura. Isso precisa acontecer primeiro dentro de casa. Esse é o primeiro lugar do investimento mais poderoso na vida dos nossos filhos. Entenda uma coisa, você, especialmente você que é pai, mãe, e você que já está preparando aí num casamento e sonhando ser pai ou mãe. Se nós não dedicarmos muito tempo para educar os nossos filhos no temor do Senhor, eles vão ser educados muito mais a não temer o Senhor do que a temer. Eu fico surpreso todas as vezes que minha filhinha de 7 anos chega em casa e eu fico pensando quantas horas ela passa num lugar, numa escola, sendo ministrada e ensinada. E pensando quantas vezes o nosso investimento de maneira deliberada na vida dos nossos filhos não chega nem perto disso. Não que a escola seja ruim, não que a educação comum, geral, não seja saudável, claro que é. Mas quanto nós temos investido? Quanto que nós temos investido? O que é que nós precisamos aprender com o testemunho de Gade, de Rúben, de Manassés,
para que eu e você possamos investir nas nossas futuras gerações. Eu queria compartilhar brevemente com você algumas coisas bem simples. Primeiro, eles estavam comprometidos a testemunhar que o Senhor é Deus. Versículo de número 34, olha na sua Bíblia comigo. Os filhos de Ruben e os filhos de Gad chamaram o altar de testemunho, porque disseram: este é um testemunho entre nós, de que o Senhor é Deus. A primeira coisa que eu e você somos chamados a testemunhar às futuras gerações, seja dentro da sua casa, seja no meio da igreja, seja através do discipulado, é que o Senhor é Deus. Nós precisamos afirmar de maneira convicta, segura, apaixonada, de que o nosso Senhor, o Senhor a quem nós servimos, Ele é o Deus de toda glória, Ele é o Senhor do universo, ninguém se compara a Ele, Ele é o dono de todas as coisas. Nós não podemos ensinar aos nossos filhos uma ideia relativa sobre Deus, uma ideia pequena sobre Deus. Deus pequeno transforma em pessoas pequenas. Se eu e você cremos em um Deus pequenininho, a nossa própria imagem, a nossa própria semelhança, nós nos tornaremos pessoas fracas na fé. Muitas das nossas dores, das nossas tribulações, dos nossos medos, nos acometem de maneira muito poderosa, porque a nossa confiança em Deus é pequena, porque o nosso Deus também é pequeno. Muitas das vezes o Deus em que nós dizemos acreditar não é o Deus da palavra, é um Deus pequenininho que a gente criou a nossa própria imagem e semelhança. Nós precisamos ensinar as futuras gerações a acreditar em Deus. Ensinar os nossos filhos que o mesmo Deus que dá é aquele que tira. O mesmo Deus que cura é o Deus que permite passar por tribulação. O mesmo Deus que sara é o Deus que permite nos passar por enfermidades. O mesmo Deus que abençoa é o Deus também que traz juízo. O mesmo Deus que derrama graça é o Deus que também traz disciplina. Nós precisamos ensinar às futuras gerações quem é Deus. Deus de verdade. Deus completo. Deus bíblico. Não Deus mais ou menos. Não Deus relativo. Tem muita gente por aí, queridos, frustrada com Deus, porque criou um Deus na sua cabeça, que faz tudo o que Ele quer, tudo o que Ele pede, que sempre tem que dar coisas boas, que sempre tem que dar coisas alegres, que faz promessas, que faz barganhas. Deixe-me dizer uma coisa para você chocante e dura. Quem faz barganhas para a gente receber bênção não é Deus, é Satanás. É Ele que faz joguinhos dizendo: se me adorar, eu te dou todos os reinos da terra. Se me servires, eu te sustento. Se render diante de mim, eu te dou. Nosso Deus é um Deus temível e é um Deus todo-poderoso. Ensina as futuras gerações, ensina os seus filhos, ensinemos nós aqui na nossa igreja, às nossas crianças, aos nossos adolescentes, aos nossos jovens. Você jovem, ensinar aos adolescentes, você adolescente, ensinar às crianças que o Senhor é Deus. Essa é a primeira verdade que Israel estava comprometido, que essas 2,5 tribos estavam comprometidas. Segunda coisa que eles estavam comprometidos a testemunhar, versículo de número 25. Olha comigo na sua Bíblia. Pois o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vós, ó filhos de Ruben e filhos de Gad. Não tendes parte no Senhor. E assim, olha o medo deles, o receio deles, o motivo por que eles fizeram testemunho. Assim, bem poderiam os vossos filhos apartar os nossos do temor do Senhor. Primeira coisa que eles estavam comprometidos a testemunhar é de que o Senhor é Deus. A segunda coisa que eles estavam comprometidos a testemunhar é de que o temor do Senhor não deve se apartar de nós. Queridos, a perda do temor de Deus é o princípio da nossa decadência. Se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, perder o temor é o início de desastre na nossa vida. Mas nós temos uma ideia muito errada sobre temor. Temos uma ideia muito equivocada sobre temor. É muito comum alguém dizer o seguinte:
Fulano não está bem. Fulano está afastado da igreja. Fulano está vivendo no mundo. Mas ele teme a Deus. Não teme. O temor a Deus faz suas pernas tremerem. O temor a Deus faz o seu coração disparar. O temor a Deus incomoda sua mente. O temor do Senhor gera dentro de você tristeza movida pelo Espírito Santo. O temor do Senhor gera arrependimento em você. O temor do Senhor não nos deixa relativizar a verdade de Deus. O temor do Senhor não nos deixa negligenciar o culto a Deus. O temor do Senhor incomoda o nosso coração quando a gente começa a relativizar as coisas de Deus. E o temor do Senhor nos lembra de que Deus é um Deus temível e de que eu e você não podemos brincar com as coisas de Deus. Isso é temor. Temor é eu e você nos tornarmos congelados diante da presença do Senhor, endurecidos, petrificados e dizer: Senhor, eu estou tremendo por dentro porque eu sei que as coisas do Senhor são santas, sérias e justas. Querido, ensine a próxima geração a temer o Senhor. Nossa geração se tornou uma geração irreverente. Sabe como é que nós descobrimos que a nossa geração se tornou uma geração irreverente? Porque os crentes nem sequer hoje são conhecidos mais por serem domingueiros. Nem esse título a gente não tem mais. Domingo é dia de qualquer coisa. Qualquer coisa. Domingo vale tudo. Não tem problema, não tem regra, não tem isso. Isso é uma bobagem. Guardar a dia do Senhor é legalismo. Isso é intolerância, é radicalismo. Tá doido, a gente não precisa disso não. Dia do Senhor é dia de qualquer coisa, é dia de passear, é dia de festa, é dia disso, dia daquilo outro. Não tem regra. Às vezes falta-nos temor para as mínimas coisas. Eu e você precisamos nos comprometer a temermos a Deus e ensinarmos às gerações seguintes a que elas temam o Senhor também. Chamar os nossos filhos na responsabilidade de ensiná-los a temer o Senhor. Disciplinar os nossos filhos quando eles usarem o nome de Deus em vão. Chamá-los à responsabilidade quando eles brincarem com as coisas de Deus. Puxar, se necessário, uma vara quando eles desprezarem a adoração ao Senhor, para que eles se lembrem de que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas que a falta de temor é o princípio do desastre, de uma vida desastrosa, destruída. Você não conhece nenhuma pessoa que, se afastando do Senhor, encontrando desastre e destruição no meio da sua vida, não tenha perdido o temor no meio do caminho. Terceira coisa que as 2,5 tribos queriam ensinar com aquele testemunho, versículo de número 27. Olha o que eles dizem aqui, olha o que o texto nos diz. Mas para que entre nós e vós, entre as nossas gerações depois de nós, nos seja testemunho, versículo 27, e possamos servir ao Senhor diante dele com os nossos holocaustos e os nossos sacrifícios e as nossas ofertas pacíficas. Sabe o que isso quer dizer? Que eles não apenas estavam comprometidos em dizer que o Senhor é Deus, comprometidos em dizer de que precisavam temer ao Senhor de todo o coração, mas também estavam decididos em testemunhar que a verdadeira adoração a Deus não podia ser negligenciada. Alguém poderia pensar: qual o problema? Nós estamos além do Jordão, é longe demais. A gente faz um altarzinho aqui, chama um sacerdote para ficar tudo certinho. A gente adora aqui mesmo. A gente dá um jeitinho, não tem... Deus é bom, Deus é amor, gente. Vamos fazer um altarzinho aqui, a gente dá um jeito. Mas não era esse o compromisso deles. O compromisso deles era: Deus deve ser adorado da forma que Deus quer ser adorado. E Deus disse que a adoração acontece no seu altar, de frente para o tabernáculo. Então nós vamos colocar um lembrete aqui para os nossos filhos, de que eles precisam arrumar a mochila, preparar a sandália, arrumar uma mula, colocar tudo em cima e viajar até a Terra Santa, até na frente do tabernáculo, para cultuar ao Senhor do jeito que Deus quer ser cultuado.
Será que eu e você estamos testemunhando às nossas gerações um compromisso com a verdadeira adoração a Deus? Ensinar os nossos filhos o que é adorar de verdade. Ensinar essa futura geração a amar a Deus de verdade. Nós temos uma equipe linda de músicos aqui na nossa igreja que conduzem a adoração a Deus conosco. Nosso ministério chama Vivências. Mas eventualmente algumas pessoas aqui vão parar. Será que nós temos capacidade de ensinar as futuras gerações a termos gente para substituir, para ocupar o lugar, para pegar o bastão da fé e gente que tenha compromisso com a verdadeira adoração a Deus? Essas 2,5 tribos estavam preocupadas com isso. Como as futuras gerações vão adorar a Deus? Os rumos que a adoração na nossa geração tem tomado tem me preocupado bastante. As igrejas que mais conseguem cativar jovens na nossa geração são igrejas que, em todos os aspectos, se parecem mais com uma boate do que com uma igreja. Isso é preocupante. Isso é preocupante. Será que nós conseguimos ensinar as nossas futuras gerações a adorar a Deus na simplicidade de adorá-lo em espírito e em verdade? Com boa letra, boa música, um cântico que envolva toda a igreja e que seja voltado 100% para Deus. Isso é desafiador para nós, irmãos. Quarto lugar, e já caminhando para o final. Eles estavam compromissados, versículo de número 29, a ensinar às futuras gerações que não se afastassem do Senhor. Versículo 29 diz: longe de nós o rebelarmos contra o Senhor e deixarmos hoje de seguir ao Senhor, de andar perto do Senhor, edificando um altar do nosso jeito. Longe de nós deixarmos de seguir ao Senhor. Outras traduções dizem de andarmos perto de Deus, de termos intimidade com o Senhor, de nos aproximarmos dele e jamais nos afastarmos. As 2,5 tribos estavam comprometidas a testemunhar à futura geração de que andar perto de Deus é sempre o melhor caminho para nós. De que ter comunhão com a igreja é sempre o melhor projeto. Querido, deixe-me dizer uma coisa para você muito simples, mas muito séria. Não tem como a gente ensinar os nossos filhos a amar a igreja se nos almoços das nossas casas nós falamos mal da igreja. Não tem como. Nossos filhos não ouvem apenas o que a gente diz quando a gente fala que vai dizer alguma coisa. Eles ouvem o que você diz o tempo inteiro. Não adianta você cutucar um menino de manhã no domingo e falar: você precisa ir para a igreja hoje. Mas durante a semana toda, na hora do almoço, você deitou o cabelo em falar mal da igreja. Igreja é isso, igreja é aquilo outro, igreja tem problema, igreja não sei o que lá, aqui é pastor é complicado demais, ainda mais aqui é gordinho, e não sei o que e tal, eu penso assim, eu penso assado, e tem uns problemas na igreja, e eu não concordo, e não sei o que, e parará, e parará, e parará, e parará, mas no domingo você fala: filho, vamos para a igreja, glória a Deus, igreja é bênção. Aquela igreja que você estava falando durante a semana? Eu não consigo acreditar. Outro recado abençoado para os pais. Seus filhos não vão acreditar que vale a pena guardar o dia do Senhor se você não guardar o dia do Senhor. Irmãos, existe uma incoerência gigantesca, muitas das vezes, entre aquilo que a gente diz e aquilo que a gente fala. Aquilo que a gente vive. Falamos uma coisa e vivemos outra. Você tem que ir na igreja, menino. Não pode faltar no culto não, menino. Eu posso porque eu já estou mais velho. Você não pode faltar na escola dominical, não. Eu posso porque eu já formei. Não dá certo. Não dá certo. Eu e você precisamos ter o compromisso de ensinar a futura geração a se aproximar do Senhor e jamais se afastar. Por último, versículo ainda de número 29. Eu e você assumimos o compromisso de ensinarmos a próxima geração a não rebelar-se contra o Senhor e nem desobedecer ao Senhor. Ensine os seus filhos, ensine dentro da sua casa, ensine as gerações que você tem influência, ensine as pessoas que Deus colocar na sua vida, no seu caminho,
Ensine no meio da igreja, através de discipulado, nas conversas, nos corredores. Ensine que obedecer a Deus é melhor do que qualquer outra coisa. E de que a desobediência a Deus é caminho de morte, caminho de perdição. Tem muita gente vivendo debaixo de juízo por causa de desobediência. Tem muita gente vivendo vidas desastrosas por causa de desobediência. Nós criamos uma ideia muito estranha no meio evangélico de achar que Deus não pune mais. Isso não é bíblico, não. Definitivamente não é bíblico. A palavra de Deus diz que quando os seus filhos andam em desobediência, Deus traz sobre ele dura disciplina. Dura disciplina. 1 Coríntios, capítulo de número 11, diz: examine o seu coração antes de participar da Santa Ceia. Examine o seu coração antes de participar da comunhão, para que você não traga juízo sobre você. Tem muita gente vivendo debaixo de juízo, de disciplina de Deus dura por causa de desobediência. Por que minha vida está assim? Por que esse negócio está bagunçado desse jeito? Eu não entendo o que eu fiz. Talvez você esteja de desobediência. Queria que você fosse comigo lá para o Salmo 78. E nós vamos terminar com esse salmo. Salmo de número 78. Salmo de número 78. Olha o que esse salmo nos faz lembrar a mim e a você, versículo 4 até o versículo de número 7. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que o transmitissem aos seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas eles observassem os mandamentos e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel ao Senhor. Saia daqui essa noite guardando 4 coisas no seu coração. Ouça a palavra de Deus e ponha em prática na sua própria vida. Segundo, não guarde para você mesmo. Não vive uma espiritualidade individualista. Não encubra a verdade de Deus, partilhe a verdade de Deus. Terceiro, não deixe os feitos do Senhor cair em esquecimento no meio da sua família, no meio da igreja. Façam lembrados os feitos do Senhor. Quarto e último lugar, invista nas próximas gerações, para que os nossos filhos e o futuro deles sejam de fidelidade e constância diante do Senhor. Vamos orar? Eu queria te convidar a orar comigo agora. Queria convidar você, se possível, nós já fizéssemos essa oração em pé, orando e clamando ao Senhor por nossas futuras gerações. Se você estiver perto de alguém aí, mais novo que você, talvez seu filho, talvez alguém da sua família, talvez um menininho ou menininha que você está aí junto com ela, ajudando a cuidar, você podia abraçar aí bem pertinho. Talvez você adolescente que está sentado do lado de outro adolescente, você vai investir na mesma geração. Então você abraça aí um colega aí, a turma. A gente podia orar, pedir ao Senhor para que Ele te dê capacidade, te dê graça de você investir na vida dos seus filhos e você investir nas futuras gerações. Talvez você não tenha filhos, mas Deus te deu muitos aqui nessa igreja para você investir. Muita gente. Que você podia orar. Seus filhos de oração, seja do H+30, Geração Jó, seja Desperta Débora, orando por filhos. Você podia orar para que Deus derrame graça sobre a nossa futura geração. Vamos orar juntos? Você pode clamar ao Senhor comigo, levantar a sua voz.
em alta voz, pedir ao Senhor a graça dele em nome de Jesus. Deus, nós te rogamos, juntos agora como igreja, pela nossa futura geração, pelas gerações que ainda